Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 18 Missão oculta. Ni Yan e Stone trocaram mais algumas palavras brevemente antes de desligarem a chamada. Nesse momento, ele já havia chegado novamente na ilha. Lá, ele achou o médico Blevins ainda pescando na margem do lago. Jovem, quantos pacotes de seda fina você conseguiu pegar? O médico Blevins perguntou depois de ver que Ni Yan tinha retornado. Estimado senhor, aqui tem 30 pacotes de seda fina. Eu gostaria que o senhor desse uma olhada. Ni Yan respondeu com uma tonalidade educada e formal que era o padrão quando se entregava às quests. Jovem, eu devo agradecer a sua generosidade. Por favor, pegue esses 30 tecidos de seda para pagar a sua gentileza. Além do mais, eu também decidi lhe ensinar uma habilidade. Sistema. Médico Blevins deseja ensinar-lhe combate médico intermediário. Você deseja aprender? Ni Yan sentiu seu coração palpitar. Essa era exatamente a habilidade que ele queria aprender. Sem mostrar um pingo de hesitação, ele aceitou imediatamente. Sistema. O grande mago Blevins ensinou-lhe uma habilidade. Você aprendeu combate médico intermediário. Combate médico intermediário. Permite ao jogador criar e usar curativos intermediário enquanto está em combate. Requer 10 tecidos de seda. Cada curativo recupera 20 de vida a cada 10 segundos. A cura pode ser interrompida depois de 3 segundos de aplicação dos curativos. Os curativos também podem ser usados em outros membros da equipe. 10 tecidos de seda eram equivalentes a 20 moedas de bronze. Apesar de ser um pouco caro, essa ainda era uma habilidade que pode salvar vidas em um momento de crise. Sistema. A tarefa que o médico Blevins te confiou está 20% completa. Ni Yan olhou fixamente para esta notificação. Anteriormente, ele acreditava que a quest terminaria quando ele entregasse os 30 pacotes de seda fina. Mas a realidade provou o contrário. Por que está apenas 20% completa? Jovem, 30 pacotes de seda fina ainda são longe do suficiente. Eu ainda preciso de muito mais. Você estaria disposto a me ajudar? Eu estou disposto em ajudá-lo em sua tarefa. Ni Yan respondeu apressadamente. Parece que a habilidade de combate médico era apenas uma das recompensas dessa missão gigante. Ele não tinha ideia quais outras recompensas ele ganharia mais à frente. Estimado senhor, aqui estão 5 pacotes de seda fina rara que eu encontrei por acaso, ainda que eu não tenha certeza da sua utilidade. Seda fina se torna seda fina rara depois de processada. Cada pacote de seda fina rara equivale a 6 pacotes de seda fina, o velho explicou para Ni Yan. Depois, o velho perguntou, então jovem, você está disposto a me dar esses pacotes? Sim, Ni Yan respondeu. 5 pacotes de seda fina rara equivalem a 30 sedas finas. Ele tinha matado aranhas d'água por muito tempo. E ainda assim ele nunca pensou em caçar as aranhas d'água líderes apesar delas terem drops melhores. Entretanto, isso era esperado, pois matar uma aranha d'água líder era uma tarefa muito perigosa. De qualquer maneira, isso não era algo que Ni Yan podia fazer sozinho. Sistema. Você recebeu 30 tecidos de seda. Sistema. Você recebeu uma armadura de couro prateada do caçador, prata. Sistema. A tarefa que o médico Blevins te confiou está 40% completa. Ni Yan sentiu uma ótima surpresa depois de ler a segunda notificação do sistema. Depois de abrir sua bolsa, ele descobriu um pedaço de armadura da cor prata em seu inventário. Quem sabia que tipo de couro de animal era usado para fazer essa armadura de couro? Ela era resistente, durável e irradiava um brilho prateado. Além do mais, ela não precisava ser avaliada. Vamos olhar suas propriedades. Armadura de couro prateada do caçador, prata. Nível necessário, nível 5. Propriedades. Defesa 13 a 17. Força mais 5, destreza mais 5. Peso, 3 libras. Restrição de uso. Ladrão, paladino, só pode ser usada pela facção justa, que protege a luz. As propriedades de um equipamento de grau prata era no mínimo 30% maior do que os equipamentos normais. Além do mais, eles também incluíam 2 propriedades adicionais. Com o preço de mercado atual, Ni Yan estimou que ele poderia vender esse pedaço de armadura por pelo menos 5 moedas de prata se ele colocasse na casa de leilão. Os equipamentos de Ni Yan iriam melhorar significantemente quando ele chegasse ao nível 5, pois ele finalmente seria capaz de trocar seu equipamento atual pela adaga de chifre e a armadura de couro prateada do caçador. Com esses pensamentos na cabeça, ele se sentiu mais motivado para aumentar de nível. Esse idoso realmente é generoso com suas recompensas, e ainda falta terminar os outros 60% da missão. Acho que se eu tentar farmar sozinho mais 90 sedas finas, eu irei acabar trabalhando até morrer. Ao invés disso, eu vou apenas gastar um pouco de dinheiro para comprar os materiais necessários na casa de leilão. 90 sedas finas. Isso será aproximadamente 3 moedas de prata. Olhando por esse lado, eu ainda tenho um longo caminho para ter dinheiro suficiente para poder gastar livremente. Como posso fazer dinheiro rápido? Ni Yan estava rachando a cuca para achar uma solução para esse problema tão difícil. Eventualmente, ele se lembrou de um certo guia online que ele viu no passado. Foi nesse momento que Ni Yan teve uma ideia súbita. Em sua vida anterior, quando o jogo havia sido lançado, o item mais sem valor em todo o jogo tinha o nome de dente de morcego.
Ele era um material utilizado para se criar armas de nível 0 para iniciantes. Ainda mais risível era o fato que essas armas viriam com ataques extremamente baixos. Então, para a maioria, não valia a pena, exceto o jogador ocasional que iria comprar alguns para aumentar sua habilidade de forja. Além desses, não havia outros jogadores que se incomodariam de comprá-los. Sem mencionar que mesmo se você vendesse 5 pilhas deles, 100 dentes de morcego para um NPC, você só receberia uma moeda de bronze. Por essas razões, havia um monte de dentes de morcego jogados no chão da área de nascimento desses morcegos de nível 3, pois poucos se incomodariam de pegar. Muitos jogadores preferiam jogá-los fora do que ter esse tipo de lixo ocupando espaço em sua bolsa. Como resultado, apenas o mais pobre dos jogadores pegaria esses itens e os venderia em lojas de NPC. Ni Yan, entretanto, sabia que esses dentes de morcego tinham outra utilidade. Eles podiam ser entregues para um ferreiro de alto nível na cidade de Calor e depois de acionar uma missão oculta. Em troca de 10 dentes de morcego, metade de uma pilha, você receberia um pouco de experiência e uma moeda de cobre. Melhor ainda, você poderia trocar uma quantidade limitada de dentes de morcego com esse ferreiro. Quanto mais jogadores descobriram esse ferreiro, o preço de mercado dos dentes de morcego aumentaram exponencialmente. Esse tipo de negócio é bem manejável. Ni Yan não pode evitar de pensar sobre isso. Tudo o que ele precisava era ir em direção à área de nascimento do morcego de nível 3 e anunciar que ele estaria comprando uma pilha de dente de morcego por uma moeda de bronze. Em breve, ele teria uma quantidade massiva de dente de morcego entregue diretamente à sua porta. Depois disso, ele poderia trocar todos os que ele tinha com o ferreiro na cidade de Calor e receber a recompensa da missão. Desse jeito ele poderia fazer uma grana enquanto também aumentava de nível ao mesmo tempo. Como ele pode ter esquecido algo como isso? Ni Yan parou de hesitar e imediatamente correu na direção do distrito de Telak. Depois de retornar, ele pegou suas 2 pratas do armazém, jogou todo o equipamento que ele não queria na casa de leilão, e então finalmente foi até o avaliador para avaliar as luvas de couro leve que ele pegou da enguia elétrica dourada. As luvas terminaram sendo o equipamento de nível 0 com uma propriedade adicional de mais 2 em destreza. As propriedades eram decentes para um equipamento de nível 0. Ni Yan equipou as luvas. Eles eram o primeiro pedaço de um equipamento de grau bronze que ele podia equipar atualmente. As luvas mostraram um brilho ciano fraco até que Ni Yan desligou os efeitos visuais nas configurações de equipamento. Ainda era o melhor se ele fosse discreto. Se seu equipamento fosse muito chamativo, haveria grandes chances dele ser seguido quando saísse da cidade. Depois de terminar seus negócios no distrito, Ni Yan foi pegar um transporte para a cidade de Calori. Lá, ele foi diretamente para a ferraria do CAD que fica no centro da cidade. A cidade de Calori tinha uma população de mais de 60 ferreiros que ofereciam vários serviços. Você poderia comprar tudo, indo de equipamentos de cerco, armas, armaduras e até ferraduras. Apenas a ferraria do CAD era diferente de todas as ferrarias da cidade, ela era a mais simples. Era o ferreiro de alto nível, CAD, que emitia a missão de pegar dente de morcego. Na sua primeira vida, o jogador que descobriu era um paladino. Depois de descobrir que esse ferreiro, CAD, emitia tal missão, ele imediatamente comprou uma grande quantidade de dente de morcego e trocou-os com CAD por uma larga quantidade de dinheiro e experiência. Ele queria manter isso como seu segredo, então ele foi muito discreto. Porém, um paladino comprando quantidades cada vez maiores de dentes de morcego fez os outros jogadores ficarem com a pulga atrás da orelha. Para que esse paladino precisaria de tanto dente de morcego? Depois disso, um ladrão acabou seguindo para a ferraria do CAD, e o segredo foi revelado. Entretanto, naquele momento, a maioria dos jogadores já eram nível 10. O preço do dente de morcego já havia aumentado, e nenhum jogador estava disposto a vender por um preço pequeno. Já não valia mais a pena voltar para a área inicial e pegar os dentes de morcego só pela missão. Quando aqueles jogadores de nível 10 se lembraram de todos os dentes de morcego que eles jogaram fora no passado, eles só podiam balançar a cabeça e suspirar. Já o paladino que descobriu primeiro a missão, ele já tinha ganhado rios de dinheiro por fazer essa missão em segredo por tanto tempo. Entretanto, nessa vida, a única pessoa que sabia sobre essa missão oculta era Ni Yan. Ni Yan entrou na ferraria do CAD. A frente da loja era extremamente estreita. Mesmo assim, ela ainda era uma das muitas ferrarias designadas pela Império Militar de Viridian. Assim que Ni Yan entrou na ferraria, ele viu um NPC que era um aprendiz de ferreiro. Querido cliente, posso saber se deseja alguma coisa? O aprendiz se aproximou e perguntou. Estou procurando pelo Sr. CAD. Sinto muito, mas meu mestre já saiu. O aprendiz respondeu desculpando-se. Eu tenho negócios com ele. Posso perguntar que horas ele irá voltar? A resposta do aprendiz veio sem surpresa. Era justamente dessa maneira que a missão oculta era acionada. Posso perguntar que tipo de negócios você tem com meu mestre? Pode deixar recado se quiser. O aprendiz mediu Ni Yan, uma expressão afiada em seus olhos. Por favor, deixe o Sr. CAD saber que eu posso ajudá-lo com o problema que ele está enfrentando. Por favor, espere um momento. O aprendiz correu apressadamente para a porta. Depois de um tempo, o aprendiz de ferreiro voltou com um ferreiro de meia-idade que era alto e robusto. Suas costelas eram estranhas, e seu torso estava completamente nu.
Seu corpo era robusto e estava coberto de músculo da cabeça aos pés. Não apenas isso, sua pele também tinha uma coloração avermelhada depois de ser exposto ao calor da fornalha em chamas por todos esses anos. Senhor Ferreiro, existem rumores que você encontrou alguns problemas preocupantes. Posso saber quais eles podem ser? Talvez eu possa ser capaz de ajudar. Ni Yan disse e pensou. Não deve haver problemas com minhas colocações. Nesse outono, a situação no Forte Hilton ficará cada vez mais intensa. Nós precisamos de muitas armas para poder atender a demanda dos soldados na linha de frente. Eu preciso de materiais, uma grande quantidade deles. Neste momento, não tenho a mínima ideia de como irei conseguir essa quantidade gigantesca de materiais. O ferreiro falou em um tom angustiado. Posso saber que tipo de materiais você precisa? Talvez eu possa encontrá-los para você. Eu preciso de uma enorme quantidade de dente de morcego. Estou disposto a comprar uma pilha por 2 bronzes de você tiver. O ferreiro respondeu. Para Cade, esses dentes de morcego eram materiais cruciais e ele estava precisando deles desesperadamente. NPCs não tinham muita inteligência. Eles simplesmente seguiram as instruções dadas pelo IA. Do sistema principal, eles só podiam emitir e receber quests. NPCs ocultos como o Ferreiro Cade não podiam anunciar suas missões publicamente. Sistema. Você deseja aceitar o pedido do Ferreiro Cade? Sim. Sistema. Você aceitou o pedido do Ferreiro Cade. Por favor, fique tranquilo. Eu definitivamente irei te ajudar a encontrar esses materiais. Ni Yan assegurou Cade. Então foi para a cidade de Mordor através de um ponto de teletransporte. Havia uma larga expansão de terra perto de Mordor, onde várias quantidades de morcegos de nível 3 se encontravam. Com várias pessoas dentro desse local, a cidade era bem movimentada. Recrutando pessoas de nível 3 ou maior para uma masmorra de nível 3, a tumba do guerreiro. Eu sou um mago e faço mais de 30 de dano mágico. Recrutando pessoas para caçar morcegos. Eu sou um elementalista de fogo nível 3. Jogadores estavam tentando formar uma equipe. Alguns terminariam se juntando a alguma equipe, enquanto outros ficariam vagando como moscas. Aqueles que tinham bons equipamentos frequentemente teriam facilidade em achar uma equipe. Porém, aqueles com equipamentos pobres seriam ignorados pela maioria. Equipe eram formadas uma atrás da outra e saiam da cidade. Atualmente, era de manhã no jogo. Uma vez que jogadores formavam uma equipe, eles iriam farmar monstros o dia todo, se separando apenas tarde da noite. Ni Yan acabou criando um stand perto do armazém dos jogadores. Lá ele colocou uma placa que dizia, compro dentes de morcego. Uma pilha por 1 bronze. Ele havia colocado a placa há pouco tempo e já havia muitos jogadores se juntando perto do stand. Muitos deles sempre ficavam por essa área caçando morcegos. Então suas bolsas sempre ficavam cheias de muitos dentes de morcego. Uma vez que eles juntavam 100 deles, eles iriam voltar e vendê-los para os NPCs. 1 bronze não era muito, mas não importa o quão insignificante a quantia é, ainda era dinheiro. Além disso, Ni Yan comprando dente de morcego a 1 bronze por pilha era um negócio melhor do que vender para um NPC. Os outros jogadores pensaram, esses dentes de morcego enchem o chão. Eu realmente posso vender esse drop lixo por um preço tão alto? Fazendo os cálculos, eu posso fazer um ótimo dinheiro ao vender esses dentes de morcego. O dinheiro ganho todo dia pelos jogadores comuns não era muito alto. Adicione às suas necessidades para comprar equipamentos e itens de cura. A maioria dos jogadores só teriam 10 ou 20 bronzes no máximo. Naturalmente, eles estavam muito dispostos quando eles descobriram que podiam fazer alguns bronzes extras ao vender os itens para Ni Yan. Hey, irmão, eu tenho 3 pilhas de dente de morcego comigo. Você quer? Claro, se você tiver algum. Eu os quero, Ni Yan disse enquanto assentia. Depois de olhar brevemente para as 10 pessoas ou mais ao seu redor, ele notou que 5 ou 6 deles já estavam organizando seus inventários. Muitos outros estavam correndo para abrir seus armazéns, com medo que Ni Yan tenha coletado dentes de morcego suficiente e que não precisasse mais. Esses dentes de morcego são usados para quê? Alguns jogadores sondaram. Eu irei usá-los para aumentar meu nível de habilidade de ferreiro iniciante. Ni Yan respondia. Mas como que aumentar sua habilidade de ferreiro iniciante precisa de tantos dentes de morcego? Eu tenho 10 ou mais amigos que também estão aprendendo ferraria, e eles me fizeram comprar o material todo de uma vez. Se você vai vendê-los, faça agora. Se não for, pare de ficar enrolando e bloqueando a fila. Ni Yan respondeu indiferente. Aqui, eu tenho 2 pilhas. Ni Yan olhou para a janela de negociação. Ele colocou 2 bronzes e concluiu a troca. Aqui estão os meus. São 3 pilhas. Um depois do outro, jogadores negociaram constantemente com Ni Yan. Aqueles que tinham mais venderam em torno de 3 ou 4 pilhas, enquanto aqueles com menos venderiam apenas 1 ou 2 pilhas. Havia ainda uns poucos que não trocaram nada. Eles ficavam de lado olhando impotentemente. Eles eram aqueles que já havia vendido os dentes de morcego para os NPCs, ou que havia jogado-os fora. De qualquer forma, eles estavam completamente arrependidos. Enquanto negociava, Ni Yan também estava depositando os dentes de morcego no seu armazém pessoal. Sua bolsa tinha apenas 20 espaços. E simplesmente não tinha espaço para guardar esse material todo. Mais e mais pessoas vieram negociar com Ni Yan.
Os jogadores que venderam os dentes de morcego iriam passar essa informação para os seus amigos. Então aqueles amigos que tinham dentes de morcego iriam vir um depois do outro, trazendo seus dentes de morcego com eles. Depois um tempo, Ni Yan coletou mais de 200 pilhas de dente de morcego. Ni Yan fez um anúncio rápido. Pessoal, por favor esperem um pouco. Todos vocês, esperem por favor. Eu estou sem dinheiro. Vou pegar mais dinheiro com meus amigos primeiro. Eu voltarei em alguns minutos, 15 minutos no máximo. Pessoal, por favor espere eu voltar em 15 minutos, eu voltarei aqui nesse local. Eu ainda tenho mais alguns aqui. Espere, tenho o meu também. Ni Yan empurrou a multidão enquanto ele saia. Finalmente, ele respirou fundo. Esses jogadores estão muito entusiasmados.